Meu nome é Miranda e quero contar algo de quando eu era jovem e tinha acabado de me casar. Naquele tempo, minha vida girava em torno da minha casa e do meu marido, porque ele trabalhava nas plantações colhendo coco. Era um trabalho duro e perigoso. Não usavam nenhum tipo de proteção e tinham que subir em coqueiros muito altos para derrubá-los. Às vezes trabalhava sozinho e outras vezes acompanhado de outros homens, mas sempre que o via sair eu pedia que se cuidasse. Bastava um passo em falso ou um animal venenoso para que tudo se complicasse. Eu sentia essa preocupação desde que o acompanhei pela primeira vez e vi o quão alto era tudo. Uma das minhas tarefas era levar comida para ele. O horário dependia do turno que ele pegasse. Se saísse cedo, eu ia por volta das 10 da manhã e se trabalhava à tarde, então eu tinha que sair por volta das 3. Esse último horário não me agradava porque o sol batia forte e o calor tornava o caminho mais pesado. Para chegar à plantação, eu levava cerca de 40 minutos andando. Por isso sempre me levantava cedo e me organizava para que a comida estivesse pronta. Puxava meu lenço e andava rápido para que a comida não esfriasse. Ainda assim, me tranquilizava saber que não era a única que fazia esses percursos. Em várias ocasiões encontrava outras mulheres que também levavam comida para seus maridos e nos cumprimentávamos de passagem. Isso me fazia sentir acompanhada. Embora muitas vezes tivesse que ir sozinha, eu não via maior problema. O caminho não era tão perigoso porque quase sempre havia claridade. O sol iluminava tudo e eu podia ver onde pisava. Isso me ajudava a não tropeçar nem meter o pé onde não devia. Apesar dos lugares serem solitários, também se sentia frescor. O vento corria entre as árvores e isso me dava calma. Havia momentos em que de repente me invadia um incômodo, como uma sensação de que alguém me olhava, mas nunca acontecia nada. Quando isso me ocorria, a primeira coisa que eu fazia era começar a rezar. Isso me devolvia a paz e me dava força para seguir. O trabalho na plantação era constante e pesado. Eu via como os homens se organizavam para baixar as cargas, mas no fim tudo dependia da força deles e do hábito que já tinham. Meu marido me dizia que às vezes os cocos caíam com tanta força que podiam atingir alguém e deixá-lo muito mal. Lembro bem que foi numa manhã, daquelas em que o sol mal se acomodava sobre as palmeiras e ainda havia um pouco de frescor no ar. Eu ia caminhando como de costume com a minha cesta coberta com um pano, pensando apenas em chegar logo para que meu marido comesse quente. Peguei o caminho de sempre, o que me ficava mais curto. Embora houvesse partes onde as árvores faziam sombra, esses terrenos estavam cercados com arame e pareciam abandonados como tantos que havia na vila naquela época. Eu ia normal, sem pensar em nada ruim, quando de repente senti como se alguém tivesse me colocado a mão no ombro. Por um momento pensei que tivesse caído uma aranha e larguei a cesta de susto. Me sacudi toda desesperada e até tirei o lenço porque senti que algo havia se agarrado em mim. Quando levantei o olhar, o vi. Estava do outro lado do arame, parado entre o mato. Era um homem jovem, mais ou menos da minha idade, com o cabelo comprido e muito branco. Usava uma camisa de serviço, mas estava rasgada e muito suja de terra. Por cima trazia um chapéu de palha, igualmente maltratado. A primeira coisa que pensei foi que era alguém de passagem, pois às vezes havia trabalhadores sazonais que ninguém conhecia. O homem ficou quieto, olhando para mim sem dizer nada. Me incomodou desde o início porque tinha um olhar muito vazio e sem brilho. Movia a boca de um jeito esquisito, como murmurando algo que eu não conseguia ouvir. Senti um calafrio, mas na vila sempre nos ensinaram a ser atenciosos com os outros. Então, por cortesia, perguntei se precisava de algo. Demorou uns segundos para responder, como se estivesse pensando o que dizer. Depois levantou o olhar e, com voz calma, me perguntou se eu tinha algo de comer para ele. Eu fiquei confusa. Não esperava que falasse comigo. Tive medo,
Não sei explicar, mas ao mesmo tempo me deu pena dizer que não. Lembrei que na cesta eu levava uma manga que tinha pego naquela manhã. Atirei e estendi por cima do arame. O homem pegou com a mão e me olhou direto. Depois sorriu, mas o rosto não se iluminou. Era mais um gesto frio e forçado. Nesse momento levantou o chapéu como se quisesse me agradecer. Foi aí que vi algo que me fez sentir como se a alma saísse do meu corpo. Debaixo do cabelo, na parte superior da cabeça, tinha 2 chifres. Eram escuros, saíam do osso e perdiam-se entre a juba branca. Minha mente não conseguia entender o que estava vendo. Senti que o corpo me falhava e apenas fechei os olhos com força. Tapei o rosto com as mãos e gritei como nunca tinha gritado na vida. Quando abri os olhos, o homem já não estava. Só havia a manga caída no chão, mordida de um lado. A cesta continuava onde a havia deixado cair e eu mal conseguia respirar. Forcei-me a seguir adiante porque não queria ficar mais tempo naquele lugar. Cada passo me parecia eterno. Ia rezando baixinho, pedindo a Deus que me protegesse de todo o mal. Olhava para todos os lados, pensando que o homem podia sair de novo. Nunca soube o que era aquela coisa. Os chifres eram reais, tão nítidos quanto o sol que me iluminava naquele dia. Não foi um sonho nem uma alucinação. Foi algo que aconteceu a poucos centímetros do meu rosto. Quando cheguei ao lado do meu marido, não pude guardar aquilo para mim. Quase chorando, contei o que tinha visto, e os homens que estavam ali ouviram atentos. Um deles disse que o melhor era irem procurar naquele mesmo momento. Vários caminharam até o trecho onde eu tinha parado. Vasculharam por todos os lados, entre o mato e até mais além do arame. Mas não acharam nada. Com os dias, o povo da vila soube o que tinha me acontecido. Alguns levaram na esportiva, como um simples susto. Outros, mais velhos, asseguravam que essas criaturas apareciam de vez em quando para pôr as pessoas à prova. Diziam que se a pessoa não tivesse medo e lhes pedisse algo, eles concediam desejos. Afirmavam que havia quem tivesse recebido riquezas, terras ou até saúde graças a isso. Se fosse verdade, perdi a oportunidade de pedir algo. Mas a verdade é que naquele momento não havia espaço para outra coisa que não fosse o puro medo encarnado. Até hoje não penso no que poderia ter ganho, e sim no que vivi, e em quão perto senti o terror quando vi aquele sorriso vazio e aqueles chifres escuros. Saudações, comunidade, espero que estejam todos bem. Meu nome é Rosa Alves e quero contar para vocês minha experiência paranormal. Isso aconteceu há muitos anos. Naquele tempo eu vivia na roça com meu marido, Rosimar. Nossa casa era como quase todas as do lugar, feita de adobe e com telhado de telhas vermelhas. Apenas a cozinha era feita de tábuas de madeira. Isso a tornava diferente porque à noite, quando a luz do quintal era acesa, a claridade se infiltrava pelas frestas. De fora, qualquer pessoa podia ver aquelas linhas iluminadas. Eu gostava muito de passar tempo na cozinha. Era o meu espaço, e eu sempre procurava manter tudo em ordem. Tinha minhas panelas penduradas, minhas xícaras de café arrumadas e os pratos bem empilhados. Quando terminava de cozinhar, gostava de limpar o fogão e jogar água no chão de terra, porque assim o ambiente ficava com cheiro de terra molhada. Esse aroma me trazia muita calma. Minha mãe tinha me dito várias vezes que não era bom fazer faxina à noite. Dizia que a gente podia atrair coisas ruins, mas eu continuava fazendo, porque era quando eu me sentia mais tranquila. Enquanto meu marido dormia, eu arrumava meu espaço e aproveitava o silêncio. Com o tempo, virou um hábito. Às vezes eu ficava até um pouco mais tarde do que deveria. Numa ocasião,
ouvi um barulho forte contra a madeira da cozinha. Fiquei parada por um momento e pensei que podia ser um cachorro. Não dei muita importância e continuei o que estava fazendo, mas logo o barulho voltou a acontecer. Dessa vez foi mais forte e já não soou como cachorro. Parecia como se algo pesado tivesse se jogado contra a parede. Pensei em uma vaca, porque elas têm peso suficiente para fazer aquele som, mas nós não tínhamos gado na nossa propriedade. Larguei a vassoura e saí para o quintal para ver o que era. A luz do quintal mal iluminava a cerca de arame que cercava a propriedade. Caminhei devagar até o fundo e olhei com atenção. Não havia nada, apenas o canto dos grilos e, ao longe, o som do rio que atravessava a área. Fiquei um tempo parada, observando. Não havia explicação para aqueles golpes. Voltei para a cozinha tentando me convencer de que podia ter sido o vento ou algum morcego que bateu na madeira. Lembro bem de outra ocasião em que fiquei até mais tarde na cozinha. Naquele dia não era para arrumar nada, mas porque eu estava esperando encher a cisterna que ficava ao lado do tanque. A água caía devagar e, enquanto isso, comecei a escolher os feijões do dia seguinte. Essa era uma rotina minha, porque eu gostava de deixá-los prontos desde a noite para não ter pressa pela manhã. Estava sentada à mesa de madeira, separando as pedrinhas e o que não prestava. Estava concentrada nisso, e o único som que se ouvia era o da água caindo, de vez em quando acompanhado por algum brilho lá fora. De repente, algo chamou minha atenção. Pelas frestas da cozinha, vi uma luz que passou rápido pelo quintal. Não era como a luz do foco, que era branca e fixa. Essa era mais alaranjada e parecia fogo. Fiquei olhando sem me mover. A curiosidade falou mais alto, mas depois daquele clarão não vi mais nada. O tempo passou e a luz não voltou. Continuei sentada, escolhendo os feijões, mas já não estava tão concentrada. Virava a cabeça para as frestas toda hora, esperando ver de novo. Quando achei que talvez tivesse imaginado, levantei para ver como estava a cisterna. Caminhei até a porta e, bem quando estava de pé, a luz passou de novo. Foi rápido, mas consegui ver bem. Parecia como se alguém tivesse passado correndo com um pedaço de pau aceso na mão. Tentei espiar pela porta, mas não vi mais nada. Lá fora estava tudo silencioso. Pensei que podia ser perigoso se fosse mesmo fogo, porque no quintal havia pasto e os currais. Saí para o quintal para verificar com cuidado. Caminhei até a cerca, mas não vi nada. Tudo estava escuro e silencioso. Dessa vez não fiquei calada e contei para Rosimar o que tinha visto. Ele me ouviu com calma e também saiu para olhar. Deu uma volta pelo quintal e disse que não via nada de estranho. Para ele, podia ser algum vizinho procurando uma vaca que tinha escapado ou algum cachorro correndo com algo aceso. Mas aquela explicação não me convenceu. Eu tinha certeza do que vi. Rosimar não quis dar mais importância. Disse para eu não me preocupar e terminar o que estava fazendo, que no dia seguinte perguntaria se alguém tinha perdido algum animal. No fim, não encontramos nada e a noite seguiu tranquila. Terminei de escolher os feijões, apaguei tudo e fui me deitar. Mesmo assim, aquela luz ficou gravada na minha mente. Era um fogo que se movia rápido, como se alguém o carregasse. Uma noite tive que ficar sozinha na casa. Não era tão tarde. Devia ser por volta das 9, mas Rose ainda não tinha voltado. Ele tinha ido para a horta à tarde e imaginei que tivesse ficado conversando com os amigos. Ele costumava fazer isso de vez em quando. Eu já estava acostumada com a demora daquele homem quando se distraía. Para não ficar apenas sentada sozinha, comecei a dobrar a roupa que estava na cama e depois fui para a cozinha tapar o jantar. Naquela noite só eu tinha comido, então só precisei guardar o que sobrou. Enquanto fazia isso, a luz voltou a aparecer. Primeiro passou rápido pelo quintal, igual às vezes anteriores.
Eu vi de relance e parei. Depois ela se moveu com mais força, como se alguém estivesse correndo com ela na mão, muito rápido. Fiquei olhando por um bom tempo, sem sair, porque estava sozinha e senti desconfiança. Embora por lá quase todos se conhecessem, eu me sentia com medo mesmo assim. A luz continuou aparecendo várias vezes. Não sei se foram 5 ou 6, mas ia e voltava, como se alguém estivesse brincando com ela. Até que de repente ficou parada. Com cuidado, olhei pelas frestas da madeira. Vi que parecia uma bola de fogo ao longe, do outro lado da cerca de arame, mas ainda perto da casa. Continuei observando. Ela não se mexia, mas logo vi que começou a se aproximar. Se movia em direção à casa, e o estranho era que não iluminava nada ao redor, nem o mato, nem a cerca, nem o chão. Só brilhava sozinha, como se não emitisse luz para o ambiente. Isso me deixou ainda mais desconfiada. A bola de fogo foi se aproximando, até que de repente bateram na porta. Nossa porta nem tinha tranca, a gente só amarrava com uma corda grossa para não abrir com o vento. Senti minhas mãos tremerem. Fiquei parada, sem querer me mover, mas as batidas continuaram. Primeiro de leve, depois cada vez mais fortes, até parecer que queriam derrubar a porcaria da porta. A corda começou a se soltar e eu senti que a porta ia cair a qualquer momento. Foi então que ouvi uma voz. Era uma voz de homem, mas soava grossa e estranha, como se viesse de dentro de um barril. Perguntei quem era, tentando disfarçar o medo. Não houve resposta. Só ouvi as batidas e via o brilho do fogo do lado de fora pelas frestas. As batidas ficaram ainda mais fortes. A porta balançava e eu achei que fosse cair a qualquer momento. Foi então que consegui ver um homem alto, segurando um pedaço de pau com fogo na ponta. O estranho era que eu não conseguia ver seu rosto. A roupa era visível, parecia preta e velha, como se ele estivesse usando várias camadas, todas rasgadas e gastas. Na cabeça tinha algo que eu achei ser um chapéu, porque a sombra não deixava ver direito. Fiquei em choque. Não sabia se abria ou se ficava quieta. Só conseguia pensar que não era possível alguém correr tão rápido com um pedaço de pau aceso na mão. Não fazia sentido. Senti uma angústia enorme, algo difícil de explicar. Não entendia o que aquele homem fazia na porta da minha casa àquela hora, nem por que batia com tanta força. Só lembro que fiquei em silêncio, torcendo para Rosimar chegar logo. Quando a porta não aguentou mais, abriu e eu fiquei colada em um canto da cozinha. Senti minhas pernas falharem, como se estivessem pregadas no chão. A primeira coisa que vi foi que alguém se aproximou. Era um homem, ou pelo menos parecia ser. Tinha o rosto muito enrugado, mas não como o de uma pessoa idosa, e sim como se a pele estivesse derretendo. Ela pendia de forma horrível, sem firmeza, como se já não tivesse forças para se sustentar. Seus olhos eram o pior. Eram pretos, grandes, e me encaravam na alma. Eu gritei com todas as minhas forças, mas mesmo assim não senti que minha voz fosse suficiente para afastá-lo dali. O homem entrou com um pedaço de pau em chamas na mão. O fogo iluminava um pouco, mas o deixava ainda mais assustador. Eu sentia que ele olhava direto para mim, sem desviar os olhos. Sua altura era muito maior que a de qualquer homem que já tinha visto por lá na roça. Eu sentia que o coração ia saltar do peito. O homem começou a olhar ao redor, observando cada canto da minha cozinha. Movia a cabeça de um lado para o outro, mas o pescoço era comprido demais, solto demais. Se dobrava de um jeito que não era natural. Encostei-me contra a parede e não parava de gritar, mas os gritos se perdiam ali mesmo, dentro da cozinha. Nunca tinha me sentido tão apavorada. Aquela coisa se inclinava, o pescoço pendia para o lado e fazia um movimento lento, como se fosse se quebrar. O cheiro ficou insuportável. Era um cheiro de queimado, mas não como da lenha.
Era um cheiro muito mais forte, como se estivessem queimando o cabelo. Cada respiração que eu dava me embrulhava o estômago. Ele virou o rosto para mim e perguntou por meu marido. Fiquei paralisada, sem saber o que responder. Ele repetiu que procurava Rosimar. Disse que estava há dias atrás dele, mas que nunca conseguia encontrá-lo. Falava com calma, com aquela voz grave, enquanto a chama na ponta do pedaço de pau continuava acesa, sem se apagar. Eu não conseguia entender por que perguntava por meu marido, nem por que tinha ido justamente à minha casa. O homem não tirava os olhos de mim, mas também não se movia rápido. Fazia tudo devagar, como se quisesse que eu percebesse cada gesto. Eu só pensava que a qualquer momento ele ia vir para cima de mim. O suor escorria gelado pelas minhas costas e minhas pernas tremiam. De repente ele se calou, voltou a me encarar e, sem dizer mais nada, deu meia volta. Se virou muito devagar com aquele pescoço estranho e começou a andar em direção à saída. O fogo iluminava sua silhueta e a roupa escura que pendia como trapos velhos. A cada passo, o cheiro de queimado tomava ainda mais a cozinha. Eu não esperei que saísse. Assim que o vi de costas, corri como pude até a porta que dava para a casa. Sentia que meus pés afundavam na terra, mas consegui chegar. Abri de um puxão, quase chorando, e fechei com toda a força. Meu coração batia tão rápido que parecia que ia explodir. O deixei na cozinha, sem ousar olhar outra vez pelas frestas. Aquela foi a pior noite da minha vida. Nunca tinha me sentido tão exposta e vulnerável. Naquela noite, quando Rosimar finalmente chegou, eu ainda estava tremendo. Assim que o vi entrar, me joguei em seus braços, chorando. Contei tudo o que tinha acontecido, desde as batidas na porta até o momento em que aquele homem entrou na cozinha com a madeira em chamas na mão. Rosimar não me interrompeu, apenas me ouviu do jeito que ele era, mas mesmo assim saiu para verificar os arredores da casa. Eu fiquei atrás dele, embora não tivesse coragem de ir até o quintal. Ele deu a volta na cozinha e depois retornou. Não encontrou nada. A única coisa estranha era que o cheiro de queimado ainda estava no ar. Meu marido disse que talvez tivesse ficado alguma brasa acesa no fogão, mas eu sabia que não, porque eu mesma tinha apagado. O resto da noite quase não falamos. Eu permaneci em silêncio, pensando repetidas vezes no que aquele homem tinha perguntado, porque isso não saía da minha cabeça. Por que procurava meu marido? O que queria com ele? Essa pergunta me perseguiu a semana toda. Todos os dias eu pedia a Rosimar que se cuidasse, que não andasse sozinho nas plantações e que não voltasse tão tarde, porque eu não queria ficar sozinha em casa. O medo me deixava em alerta o tempo todo. Já não me atrevia a organizar as coisas como antes, nem a separar os feijões à noite. Assim que escurecia, eu me trancava em casa, sempre perto do meu marido. Se ele ia a algum lugar, eu queria acompanhá-lo, embora às vezes dissesse para eu não me preocupar, que nada iria acontecer. Mas eu já não conseguia ficar tranquila. Os dias foram passando até que certa tarde trouxeram a notícia que destruiu minha vida. Rosimar estava trabalhando na plantação com outros homens. Disseram que ele subiu numa árvore para cortar alguns galhos e de repente caiu. Não foi uma queda normal, porque os que estavam com ele contaram que ao tocar o chão, começou a se contorcer como se estivesse tendo um ataque. Ficou caído ali e em questão de minutos parou de se mover. Levaram-no ao médico, mas já não tinha pulso. Quando escutei isso, senti que o mundo tinha acabado para mim. Não podia acreditar. Poucos dias antes, aquele homem estranho tinha aparecido na minha cozinha e agora meu marido estava morto. Na minha cabeça não havia outra explicação senão a de que aquela presença o tinha levado. Por mais que eu tentasse me convencer de que tinha sido um acidente, a ideia voltava ainda mais forte. Por isso ele o buscava, por isso perguntava por ele.
Eu estava recém-casada, ainda sonhando em formar uma família, em ter filhos, e de repente fiquei sozinha. Era uma dor tão imensa que eu não sabia como seguir em frente. O pior era que eu não conseguia apagar da mente a imagem daquele homem alto, com a pele pendurada e aquele fogo na mão. Era como se o visse todas as noites. Durante muitos anos essa visão me atormentou. Eu tinha pesadelos, acordava com o coração acelerado e com a sensação de que alguém estava lá fora. Não conseguia imaginar me casar novamente. Não me via dividindo a vida com outra pessoa porque Rosimar era o amor da minha vida. O tempo passou. Foram quase 10 anos vivendo sozinha, dedicada às minhas tarefas e tentando seguir adiante. No fim, conheci um homem bom, alguém que me quis e me ajudou a sorrir novamente. Com ele tive 2 filhos, que são o que de mais valioso a vida me deu. Mas nunca voltei a me casar, nem aceitei ser chamada de esposa outra vez. Algo dentro de mim ficou marcado com essa história e jamais se apagou. Às vezes minha mente divaga e eu me pergunto muitas coisas. Talvez Rosimar estivesse envolvido em algo que nunca me contou, porque jamais se ouviu falar de um acontecimento como aquele. Até hoje, quando me lembro daquele cheiro de queimado e daquela voz grossa perguntando por meu marido, sinto o mesmo medo daquela noite. É uma lembrança que não vai embora e que me acompanhará até o fim dos meus dias. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Quando eu tinha 8 anos, eu andava de bicicleta todos os dias depois da escola. Eu morava numa rua tranquila, com casinhas e árvores grandes. Eu decorava cada rachadura da calçada e sabia onde o carteiro parava. Uma casa que eu gostava ficava mais adiante no quarteirão. Eu tinha que pedalar perto da esquina do quarteirão para ter visão do quintal. Havia uma longa entrada de carro e um gramado amplo. Um homem de certa idade ficava naquela entrada quase todas as tardes. Ele sempre usava um chapéu e ficava olhando para a rua de onde a entrada encontrava a calçada. Quando eu passava de bicicleta, ele dizia oi. Ele nunca vinha até a calçada. Ele nunca pisava fora da entrada. Ele gritava um cumprimento, acenava e então voltava a olhar o quintal. Eu sempre acenava de volta. Minha mãe me dizia para nunca atravessar a rua sozinho, então eu nunca atravessava para falar com o homem cara a cara, e ele sabia disso. Ele me chamava lá do canto dele e perguntava sobre a escola e sobre minha bicicleta. Ele sempre perguntava se eu gostava da campainha da minha bicicleta vermelha nova. Eu até lembro que uma vez ele me contou uma piada sobre um gato que me fez rir. Conversamos assim por semanas, e as conversas eram curtas. Sempre eram da entrada até a guia. Ele parecia saber pequenas coisas sobre mim sem que eu as dissesse. Por exemplo, o fato de eu ter um irmãozinho ou que meu pai tinha comprado um carro novo. Eu nunca disse isso a ele. Pensei que talvez ele tivesse nos visto de lá ou algo assim. Na minha cabeça, ele era apenas um vizinho que observava a rua. Um dia ganhei uma bicicleta novinha. Era vermelha, com uma campainha brilhante, como eu já havia mencionado. Eu pedalei devagar pelo quarteirão e ele gritou: "Bicicleta boa." Então perguntou se eu queria correr até a esquina. Eu disse não, porque minha mãe ia ficar brava. Ele sorriu e disse: "Um dia." Depois disso, conversamos sobre coisas pequenas. Ele me contou sobre um pássaro que gostava de pousar na cerca e depois sobre uma regra de nunca pisar numa certa pedra. Então ele me contou uma história sobre um cachorro que sempre trazia de volta um chinelo. Ele soava como alguém que tinha tempo para observar pequenas coisas. Comecei a procurá-lo quando estava de bicicleta. Algumas tardes ele estava lá
e às vezes não estava. Então, numa semana, ele parou de aparecer. Eu passei de bicicleta e ninguém estava naquela entrada. Vi que as cortinas da janela da frente estavam fechadas. Eu reduzi a velocidade, olhei para a entrada e percebi o quão estranho era não ver o homem ali. Pedi à minha mãe permissão para atravessar a rua e ela disse que a rua não era para crianças desacompanhadas. Enfim, alguns dias depois eu vi uma mulher no quintal daquela casa. Eu nunca havia visto ninguém diferente naquele quintal antes. Tive que dar a volta na esquina para vê-la. Ela estava com o cabelo preso e segurava um regador, então presumi que estava regando as flores lá atrás. Parei minha bicicleta na rua para que ela não me visse muito de perto. Quis chamar do outro lado da rua como sempre fazia, mas não chamei. Não sei se eu estava tímido demais ou com medo do que minha mãe diria se eu ficasse atazanando os outros. A mulher não parecia notar minha presença mais do que eu notei a dela. Alguns dias depois passei de novo e a mulher estava na parte dos fundos. Ela segurava uma caneca. Fiquei sentado na bicicleta observando por um tempo. Então ela abriu uma pequena porta lateral e foi contornando a casa. Pedalei devagar até a esquina e esperei onde a calçada fazia curva. Olhei para baixo do quarteirão só para ter certeza de que minha mãe não estava do lado de fora. Decidi que atravessaria a rua rápido. Empurrei os pedais e atravessei como se minha vida dependesse daquilo. A casa parecia maior de perto. A entrada era longa e inclinava até a rua. Eu me senti como se tivesse quebrado a maior regra da minha vida, pois não tinha autorização para estar ali. Parei no final da entrada, perto do portão dos fundos. A mulher me ouviu. Ela se virou e viu um menino pequeno com uma bicicleta vermelha parado no portão. Ela pareceu surpresa, mas não zangada. Ela veio ao portão, abriu e perguntou o que eu estava fazendo lá atrás. Eu contei sobre o homem na entrada e que ele costumava dizer oi quando eu passava de bicicleta. Disse que ele sabia meu nome e que tinha dito que iria correr comigo um dia. Ela enxugou as mãos no vestido como se tivesse trabalhado e então disse que o homem que eu descrevia parecia ser o marido dela. Sorri pensando que ela diria que ele tinha ido viajar ou que estava dentro de casa e ela iria buscá-lo. Mas ela não sorriu. Ela disse que ele tinha morrido no ano anterior. Disse que ele havia morrido de infarto lendo em sua poltrona. Senti um espaço frio abrir no meu peito. Perguntei se ela tinha uma foto, pois queria vê-lo. Ela entrou e voltou com uma moldura pequena. A fotografia mostrava um homem com o mesmo chapéu e o mesmo sorriso largo. Ele realmente tinha semelhança com o homem que eu sempre via. Então a mulher disse que a foto não era recente, mas tirada apenas alguns anos antes. Disse que o marido tinha uma cicatriz na bochecha desde jovem. Olhei a foto bem de perto e o homem nela tinha uma cicatriz fina do ouvido até a boca. Lembrei do homem na entrada. Ele não tinha cicatriz. Tinha um rosto redondo, comum e a pele lisa. O chapéu combinava e o sorriso também, mas a cicatriz não. Ela então disse que aquela cicatriz existia há muito tempo, mas que ele às vezes a escondia sob a barba. Disse novamente que o marido dela havia morrido e que ninguém mais morava na casa. Disse que ela tinha voltado para cuidar do jardim e que nunca tinha visto nem ouvido ninguém ficar na entrada. Sinceramente, comecei a ficar meio assustado naquele ponto. Agradeci a senhora e voltei descendo a entrada. Não olhei de novo para o quintal. Pedalei de volta devagar e guardei a bicicleta na garagem. O caminho de volta foi meio parecido com quando você quase sofre um acidente de carro. Você dirige o resto do caminho meio abobado, sem entender nada. Minha mãe não fez perguntas quando cheguei em casa. Ela só disse para eu ter cuidado. Naquela noite não consegui dormir. Pensei no homem do chapéu. Pensei na risada dele, na forma como ele dizia meu nome e pensei na cicatriz da fotografia.
No dia seguinte, passei pela casa e as cortinas estavam abertas. A luz do sol tocava a varanda e a entrada, mas ninguém estava parado ali. Acenei da esquina, mas ninguém acenou de volta, então pedalei para casa. Por um tempo, nada mais aconteceu, então tentei esquecer. Fiz rotas novas de bicicleta e conversei com crianças de outras ruas. Semanas se passaram, então numa noite acordei e ouvi meu nome. Parecia alguém lá fora, perto da minha janela. A voz era familiar e dizia meu nome do jeito que o homem do outro lado da rua costumava dizer. Levantei da cama rápido e minha cabeça começou a girar. Estava chuviscando lá fora, mas sobre o som leve, eu sabia com certeza que estava ouvindo meu nome ser chamado. Gritei por minha mãe e então joguei as cobertas por cima, me escondendo. Ela entrou apressada e sentou ao lado da cama. Contei sobre a voz fora da janela. Ela acariciou minhas costas e disse que era o vento. Para me confortar, foi até a janela e levantou as cortinas. Disse que não havia ninguém lá, então eu fui checar sozinho. Havia uma chuva leve, como eu disse, mas além disso, minha mãe estava certa. Meu pai levantou e checou as trancas das janelas e portas. Ele olhou lá fora com uma lanterna, o que me fez se sentir melhor. Eles disseram que não havia ninguém ali. Quando insisti que tinha ouvido uma voz, eles disseram talvez a coisa mais típica que um pai diria a uma criança assustada, que eu havia sonhado. Na manhã seguinte, minha garganta doía de tanto gritar na noite anterior. Contei aos meus amigos na escola e eles riram de mim por eu insinuar que acreditava em fantasmas. Um amigo me desafiou a ficar na entrada daquela casa à noite e chamar o nome dele. Eu não aceitei o desafio. Dias se passaram e nada aconteceu, então eu segui em frente. Os anos passaram e a rua mudou. Casas foram vendidas e a casa da mulher ficou vazia por um tempo. Uma vez vi carregadores levando caixas para fora. Depois novas pessoas pintaram a frente. A longa entrada continuava lá, mas agora havia carros novos. Passei de bicicleta sem procurar mais um homem de chapéu. Fiquei mais velho, aprendi outros caminhos e, eventualmente, aos 18 anos, me mudei para a faculdade. Nunca voltei a morar naquela casa porque meus pais a venderam enquanto eu estava na faculdade, mas a lembrança daquele homem fica como uma pedrinha no meu peito. Me pergunto por que não pedi à mulher mais fotos ou voltei para pressioná-la por mais detalhes. Acho que naquele momento eu tive medo de descobrir se eu havia conversado com um fantasma. Por muito tempo não atravessei aquela rua de novo. Contei essa história a uma ou duas pessoas mais tarde na vida, e elas até perguntaram por que eu não voltei e não pedi mais coisas à mulher. Talvez elas estivessem certas. Talvez eu devesse ter sido mais corajoso. Talvez eu devesse ter feito mais perguntas sobre a cicatriz ou pedido para ver uma foto de casamento, mas eu só tinha 8 anos. Alguns anos atrás eu dirigi por lá só para fazer graça. A entrada estava vazia e por um momento quis parar. Queria uma resposta pequena que fechasse a lacuna, mas não parei e continuei dirigindo. A lembrança permanece como era, e isso me coça a cabeça às vezes. Eu estava a mais de 1000 quilômetros longe de casa no dia desse acontecido. Tinha feito uma viagem de carro para ver vários amigos em um casamento e acabei ficando por mais de uma semana. Como fiquei um pouco mais do que o planejado, só tinha 4 dias para descansar antes de voltar de férias para o trabalho. Então eu estava realmente forçando os limites de quanto tempo conseguia dirigir. Era 1 da manhã e meus olhos estavam me matando. Parecia que minhas pálpebras pesavam 100 quilos. A única cafeína que eu tinha era um café de um posto de gasolina de 3 horas atrás, que já nem estava tão quente, e eu estava no meio do nada. Parecia uma rodovia morta, nada dos dois lados, e quase nenhum carro ou caminhão passando.
Só de vez em quando algum carro passava em alta velocidade, apenas para desaparecer na estrada 30 segundos depois. Enquanto eu tentava manter os olhos abertos, percebi de novo faróis vindo atrás de mim. Eles não eram muito fortes, então devia ser um carro bem antigo, sem aqueles LEDs absurdamente brilhantes que todo mundo tem hoje em dia. O carro também estava muito mais lento do que os outros que me ultrapassaram. Esse demorou uma eternidade para me alcançar. Depois de ficar atrás de mim por 1 minuto, entrou na outra faixa e começou a ultrapassar. Mantive os olhos na estrada, só me certificando de ficar na minha faixa para deixar ele passar. Mas depois de um tempo, sem realmente me ultrapassar, olhei para a esquerda para ver o que ele estava fazendo. O carro estava igualando minha velocidade bem ao meu lado. Um carro velho, empoeirado, vermelho escuro, com a janela aberta. Pelo que pude ver, havia apenas um homem dentro, dirigindo, obviamente, mas também me encarando. Eu estava com a janela fechada, então não sei se ele realmente conseguia me ver, mas ele olhava para a minha janela como se pudesse. O homem também não tentava esconder isso. A luz interna do carro dele estava acesa, então eu podia vê-lo claramente. Ele parecia de olhos vermelhos e meio bêbado, só pelas expressões e pelos movimentos. Mas continuava na mesma velocidade, apenas me encarando. Isso me deixou realmente assustado. Tentei reduzir a velocidade, mas ele reduziu também. Reduzi ainda mais e de novo ele igualou. Então diminuí de forma absurda, tipo a 40 por hora na rodovia, e finalmente ele manteve o ritmo e seguiu em frente. 1 minuto depois ele desapareceu estrada abaixo. Eu não fazia ideia do que pensar sobre aquilo. Talvez fosse um doido, talvez estivesse bêbado, ou talvez os dois. Apenas alguns minutos depois do que quer que tenha sido aquilo, eu já estava de novo lutando contra o sono. Sabia que precisava de cafeína e talvez até descansar um pouco. 15 minutos depois saí da rodovia e entrei em um ponto de descanso bem pequeno. Parecia só uns banheiros e uma máquina de café. Não havia outros carros por lá. Estacionei e desci, fui até a máquina e peguei um café, torcendo para ser suficiente. Quando voltei para o carro, outro carro entrou no local. Na mesma hora percebi que era o mesmo carro vermelho velho da rodovia. Como diabos ele estava chegando atrás de mim de novo? Eu nunca o ultrapassei, pelo menos não percebi, e não havia nenhum outro lugar para sair da estrada. Ele teria que ter parado na grama fora da rodovia bem antes e esperado discretamente até eu passar. Caso contrário, eu teria visto o carro parado na lateral. Entrei no carro e olhei pelo retrovisor por alguns segundos, mas ele não parou atrás de mim. Estacionou bem ao meu lado, como tinha feito na rodovia. Eu podia sentir os olhos dele me encarando, forte demais para ignorar. Olhei de novo e, com certeza, era isso mesmo. Ele estava olhando fixamente para mim com aqueles olhos vermelhos perturbados. O que esse cara queria de mim? Liguei o carro, mas o cara começou a falar. Ele gritava alguma coisa, tentando chamar minha atenção pela janela. Olhei novamente e ele estendeu o braço, abriu a porta do passageiro e fez um gesto para que eu entrasse, com uma expressão estranhamente amigável no rosto. Comecei a sair dali, olhando uma última vez e vendo a expressão dele mudar instantaneamente para um olhar vazio e frio. Voltei para a rodovia, mas o cara me seguiu. Ele continuava tentando fazer a mesma coisa, entrar na outra faixa e igualar minha velocidade, mas dessa vez eu não aceitei. Comecei a dirigir de forma mais agressiva, tentando manter distância, mas ele imitava minha energia, ficando também mais agressivo. Tenho quase certeza de que ele até tentou me dar um toque para me rodar várias vezes, mas consegui frear rápido o suficiente para ele não acertar meu carro. Eventualmente vi uma daquelas passagens que ligam para o outro lado da rodovia, no sentido contrário. Num segundo de decisão perigosa e ilegal, virei para lá antes que ele pudesse reagir e me seguir.
Consegui entrar com segurança no outro lado da rodovia e acelerar na direção oposta. Olhei pelos espelhos com o coração disparado. Por um instante as luzes de freio dele acenderam, mas pareceu que desistiu porque logo em seguida elas sumiram e ele continuou no caminho original. Eu estava tremendo pelos minutos seguintes, até parar em um posto de gasolina, fazer uma pausa de 1 hora para me acalmar e criar distância entre mim e aquele homem. Nesse tempo fiz uma denúncia para a polícia, basicamente dizendo que achava que ele era apenas um motorista bêbado, mas não deu em muita coisa. Isso foi até 4 dias depois e eu obviamente já estava de volta à minha casa. Com tempo para respirar, pesquisei se a polícia tinha pego algum motorista bêbado naquela estrada recentemente, achando que poderia encontrar a foto do sujeito ou algo assim. Mas o que encontrei tornou tudo ainda mais perturbador do que eu poderia imaginar. Um dia antes de eu sair da casa dos meus amigos, tinha havido o desaparecimento de alguém exatamente naquela estrada. Encontraram o carro da pessoa na grama, mas ela simplesmente havia sumido. Sem rastros. A única pista vinha de outro motorista, que disse ter visto um carro vermelho enferrujado dirigindo de forma estranha ao redor do carro, que depois foi encontrado abandonado. Ler o caso inteiro me deu quase uma sensação de déjà vu. Era exatamente como o que eu tinha vivido naquela noite, só que eu consegui escapar. Se as coisas tivessem acontecido de outra forma, aquela noite poderia ter tomado um rumo realmente sombrio e eu provavelmente teria desaparecido também.